Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje, neste vídeo, eu quero continuar a falar das obras de leitura obrigatória para o vestibular da FUVEST. E dessa vez eu quero comentar e analisar alguns aspectos do Quincas Borba, do Machado de Assis. Um romance de 1891, desse autor, que é, sem dúvida, o autor mais incontornável da história da nossa literatura, né? Considerado o maior autor da literatura brasileira e figura carimbada no vestibular da FUVEST. Todos os anos, sempre há um livro do Machado como leitura obrigatória para os candidatos, né? Então, Machado, a gente tem que passar por ele, é obrigatório. Só que a gente sabe, né, que quem já se aventurou a ler qualquer coisa do Machado de Assis, que não é uma leitura fácil. Né? Na medida em que o Machado de Assis é um autor cheio de sutilezas, é um autor cheio de ironias, é um autor que sugere muita coisa sem dizer explicitamente. Então é uma literatura com muitas camadas, é uma literatura densa. E nem sempre numa primeira leitura a gente consegue capturar todos esses sentidos que estão sendo mobilizados por esse grande escritor. Então a ideia desse vídeo é te dar algumas coordenadas e pistas para que você possa ler ou reler esse livro de forma mais produtiva. Então vamos começar por uma data, 1891, quando o livro é publicado. Portanto, nós estamos já na segunda fase da literatura do Machado de Assis, a sua chamada fase realista, que havia sido iniciada 10 anos antes, portanto em 1881, com a publicação das Memórias Póstumas de Brás Cubas, que a crítica literária aponta como um momento de virada na obra do Machado de Assis, que até então era autor de romances mais convencionais, romances que flertavam com modelos e padrões do romantismo, e ele dá um salto de qualidade com as memórias, inaugurando no território da literatura brasileira o realismo. E, ou seja, o que o Machado, na verdade, introduz na nossa literatura com as Memórias Póstumas é aquilo que nós poderíamos chamar de uma narrativa problematizante. Isto é, uma narrativa que problematiza os atos dos personagens, problematiza os seus gestos, as suas atitudes, investiga as reais motivações por trás de cada gesto, os reais interesses que mobilizam as personagens, né? Então é uma narrativa crítica, é uma narrativa com um forte traço pessimista e cético. O Machado não nutre esperanças quanto ao ser humano. O Machado não idealiza o ser humano, muito pelo contrário. E, ao mesmo tempo, o Machado fará, a partir das Memórias Póstumas, um deslocamento, né, muito curioso, que é o seguinte: até então, no romantismo, as obras em prosa, né, a ficção, estava muito ligada à descrição do cenário, das paisagens brasileiras, isto é, a busca por incorporar na literatura o que os românticos chamavam de cor local, nas ações, nos enredos, né, histórias muitas vezes cheias de acontecimentos, rocambolescas, heróicas, né, cheias de aventuras. O Machado desloca o interesse da literatura, que não está mais na ação externa nem na paisagem, ele desloca para o interior. Então o interesse da literatura machadiana está na análise da interioridade dos personagens, na análise dessa consciência dúbia, né, ambígua, enigmática, muitas vezes inexplicável, dos seus personagens, porque nos livros do Machado geralmente não acontece muita coisa, né? Não há assim uma sequência super estimulante de acontecimentos. O que há é esse olhar delicado, né, e esse olhar minucioso para a interioridade dos seus personagens, essa interioridade que é analisada de forma implacável, de forma pessimista, né, cética, sem idealizações quanto ao ser humano, portanto, nesse particular, realista, mas também perpassada pela famosa ironia machadiana. Não se entende o realismo do Machado sem entender o papel fundamental da ironia. Ironia você sabe o que é, né? É essa fenda, esse buraco que a gente abre entre aquilo que se diz e o real significado que se quer transmitir, entre aquilo que se fala e aquilo que se pensa. A ironia mostra justamente esse intervalo. E é aí que o Machado vai construir, né, uma das marcas mais incríveis do seu estilo e da sua literatura, feita a partir de 1881. O Machado
ele é os narradores machadianos, que são geralmente narradores não confiáveis, porque são irônicos, né? São narradores que nem sempre estão dizendo exatamente aquilo que você leu, né? Há sempre um subtexto, há sempre uma entrelinha, mas os narradores machadianos são mestres em nos apresentar algo absurdo, anormal, cruel, brutal, como se fosse algo normal e corriqueiro. Essa é a grande jogada do Machado, né? Ele fala de algo absurdo tratando como a coisa mais normal do mundo. E aí você, leitor, para e pensa, peraí, alguma coisa está errada, né? O que o Machado parece estar querendo nos iluminar é esse desconcerto geral do mundo, esse mundo de ponta cabeça, né? Esse mundo em que os atos mais violentos e bárbaros são socialmente aceitos, são socialmente vistos como toleráveis, mas de um ponto de vista humano, né, de um ponto de vista ético, humanista, eles são inaceitáveis. E é a ironia machadiana, é o falar do anormal como se fosse normal, que acende essa luz amarela e faz o leitor perceber exatamente do que é que o Machado de Assis está querendo falar. Vamos ver como é que isso aparece então no Quincas Borba. Quincas Borba, o livro, tem uma relação quase umbilical com as Memórias Póstumas de Brás Cubas. Afinal, a personagem Quincas Borba, que nós conhecemos logo no início do romance, já havia aparecido nas Memórias Póstumas. Ela era personagem das Memórias Póstumas. O Quincas Borba era amigo do Brás Cubas, conhecido de infância, né, estudaram juntos, e depois de muito tempo, já adultos, eles se reencontram. Só que quando o Brás Cubas reencontra o Quincas Borba, nas Memórias Póstumas, o Quincas já virou um mendigo, vive em farrapos, muito pobre, dorme na escadaria de uma igreja, mas já é o criador de uma filosofia, né, já se define como filósofo e já inventou a tal teoria do humanitismo, que ele explica e apresenta para o amigo Brás Cubas. E lá mesmo, nas Memórias, nós ficamos sabendo que ele recebe a herança de um tio e enriquece, se torna proprietário de terras, de escravos, enfim, se torna uma pessoa importante, e aí ele vai para Barbacena, onde nós o encontramos, né? Quando a gente começa a ler o Quincas Borba, o Quincas já é rico, já é proprietário, já está instalado em Barbacena. E o próprio Brás Cubas é citado aqui no começo, né, o que mostra essa ligação entre os dois romances do Machado. Só que, na verdade, o Quincas Borba não é o protagonista do livro, ele morre nas primeiras páginas, nos primeiros capítulos, né? Nós o encontramos já doente, já louco, ele já endoideceu completamente, e ele encontrou um discípulo, né, que é o Rubião, Pedro Rubião de Alvarenga. Este, sim, o protagonista do romance, que a gente vai acompanhar até a última página. O Rubião é um professor primário, né, amigo de Quincas Borba, irmão de Piedade, com quem quase o Quincas Borba se casa, mas acaba não dando tempo, e ele é também o discípulo. O Quincas Borba tenta transmitir para o Rubião os princípios da sua filosofia, que na visão dele seria uma espécie de filosofia derradeira, né, última explicação, a explicação definitiva do ser humano e do mundo. E no que consiste a filosofia do humanitismo? É fundamental que você entenda o que é humanitismo, para que você entenda do que é que esse livro está falando, né? Então as primeiras páginas, esse momento em que esse filósofo picareta, né, que ele não é filósofo coisa nenhuma, já vamos deixar isso bem claro, expondo os princípios dessa sua teoria. Se você entende isso bem, você entende o arco completo do livro e o que é que o Machado está querendo nos dizer ao final. Bem, primeira coisa, o humanitismo não é para ser levado a sério. O humanitismo não é uma filosofia de verdade, é uma pseudo-filosofia, que está ancorada, basicamente, na ideia do caráter benéfico e conservador da guerra. Ou seja, a guerra não é vista como algo negativo, pelo contrário, como positivo, como fundamental para a conservação e para a evolução da espécie humana. Já que o humanitismo está amparado na ideia da sobrevivência dos mais aptos, na sobrevivência dos mais fortes, dos mais espertos, dos mais bem adaptados, que dominam e subjugam os mais fracos, que são sempre vencidos. Para explicar essa história, já que o Rubião, nós vemos ali que ele não é uma pessoa de... Ele tem uma consciência um pouquinho estreita, né? Ele é meio tolo, ingênuo, ele não entende as alturas, né, intelectuais da filosofia do Quincas Borba. O próprio Quincas vai contar uma história que seria uma espécie de alegoria, né, que seria uma metáfora do princípio geral do humanitismo, que é a história das tribos indígenas, duas tribos que só tem um saco de batatas para comer. O único alimento do qual elas dispõem é um saco de batatas. Se essas duas tribos fizessem um acordo, entrassem, né, num acordo pacífico, diplomático, e dividissem
o saco de batatas, o que aconteceria é que todo mundo morreria. Porque aquele saco de batatas não dá para alimentar suficientemente as duas tribos. No final, todo mundo morre. Agora, se uma tribo declarasse guerra à outra e aniquilasse, exterminasse a outra e ficasse com um saco de batatas, aquele saco seria mais do que suficiente para alimentar uma tribo e todos ficariam bem alimentados e fortes. Conclusão: a paz leva à morte, à extinção de todos. A guerra leva à conservação da metade. Uma tribo vai sobreviver e vai continuar viva. Daí se conclui, então, que a guerra, né, ela é afirmada quase que alegremente. Né? A guerra ela é uma realidade humana e ela é positiva, ela deve ser exaltada. Né? E, ao mesmo tempo que se exalta a guerra como conservação, se exalta a supremacia daqueles que vencem. Daí a conclusão famosa dessa história: ao vencedor, as batatas. Aos vencidos, o ódio ou a compaixão. Mas eles são vencidos? Não interessa. O que interessa é quem ganha. E quem ganha, quem é mais forte, quem vence, tem direito ao seu saco de batatas. Portanto, o que a gente percebe, né, é que há aí uma ideia, não só uma pregação aí a favor da sobrevivência dos mais fortes, mas uma ideia da superioridade da espécie em relação ao indivíduo. Ou seja, todos nós teríamos vindo de humanitas. Humanitas seria um princípio, uma substância que está em tudo. Nós viemos de humanitas, somos feitos de humanitas e regressaremos a humanitas. Por isso, humanitas é mais importante do que qualquer um de nós. A nossa vida é insignificante. Ele vai usar o Quincas Borba vai usar uma outra metáfora, que é a metáfora das bolhas num caldeirão de água fervendo. Então ele fala que aquela água é humanitas. E as bolhas que se formam e rapidamente estouram, né? E aquilo é a vida humana. Nós somos aquilo, bolhas, que têm ali alguns instantes de existência e depois desaparece. Então há uma proposta da superioridade da espécie em relação ao indivíduo, em nome da qual o indivíduo pode sacrificar-se. Né? Ele pode ser vencido, ele pode ser derrotado, mas isso não é um problema. Isso não deve causar revolta, isso não deve causar angústia, porque é natural. Isso é humanitas. É o princípio que rege a vida. Alguns ganham, outros perdem. Alguns levam as batatas, outros são derrotados, mas todos são humanitas e todos voltarão para humanitas. Nossas vidas são absolutamente insignificantes se comparadas a essa trajetória maior da espécie. Bem, o que ele está querendo dizer aqui, na verdade, né, o que o Machado, não o Quincas Borba, mas o autor está nos propondo, é, na verdade, uma paródia, ou seja, uma piada, né? uma brincadeira com correntes filosóficas que estavam em grande moda na segunda metade do século XIX, um período de forte racionalismo, positivismo, né? Na Europa e no Brasil. E o Machado, ao colocar na boca desse filósofo demente, né, e picareta o humanitismo, ele está brincando especialmente com as ideias do darwinismo social, que era uma espécie de deslocamento, de adaptação da teoria evolucionista darwiniana, da teoria da seleção das espécies, do Darwin, ou seja, um deslocamento de ideias do campo da biologia, das ciências naturais, para o campo da sociedade, da vida humana. Entendendo que, assim como na natureza há espécies mais aptas, mais fortes, que por isso, né, perseveraram, por isso se sobreviveram, e outras foram sendo eliminadas por serem mais fracas ou por não se adaptarem, né? Essa ideia da seleção das espécies, ela se aplicaria também aos povos e culturas, na medida em que, para o darwinismo social, haveria povos mais fortes, povos mais aptos, povos superiores e povos menos aptos, mais fracos, inferiores. Nem é preciso dizer que essa adaptação equivocada, né, para não dizer outra coisa, das ideias biológicas, das ideias que fundamentariam a evolução para o campo social, elas foram uma forma de legitimar e de justificar algumas coisas bastante nefastas. Né? O imperialismo europeu, o neocolonialismo, o racismo, né? Ou na sua face do racismo científico, um racismo explicado pela pseudociência. E se a gente esticar um pouquinho mais a corda, as próprias teorias de eugenia do fascismo e do nazismo na primeira metade do século XX. Então, essas ideias do darwinismo social estavam em voga na segunda metade do século XIX. O Machado pega essas ideias e faz uma sátira, transformando-as no humanitismo, que apesar do nome,
é uma teoria absolutamente desumana, né? Porque ela é o contrário do humanismo. Ela vê a vida humana como desimportante, como insignificante. Né? Então nós temos uma paródia do darwinismo que acaba se tornando, e é assim que a gente vai ler, porque o Machado é irônico, ele fala uma coisa, mas ele está querendo dizer outra. O que ele está querendo dizer, na verdade, é que o humanitismo seria, neste contexto do romance Quincas Borba, uma forma de legitimar a desigualdade social, uma forma de legitimar os privilégios, as brutais diferenças sociais que existem no Brasil e sempre existiram. Ou seja, o humanitismo naturaliza, ele torna natural uma condição que é histórica e social. Existem pessoas muito ricas, existem pessoas miseráveis, existem pessoas que têm sempre o seu saco de batatas, aquelas que não sabem nem o cheiro das batatas. Mas isso, para o humanitismo, é normal. Qual é o problema? É humanitas, ué. Alguns são vencidos, outros são vencedores. Então é uma forma perversa, né, vamos usar todas as letras aqui, perversa e cruel, de justificar as brutais diferenças sociais que a gente percebe na existência brasileira, na história brasileira, desde sempre. E não podemos nos esquecer que a gente está falando de um país escravocrata, né? Um país que durante séculos se usou né, e enriqueceu com base no trabalho escravo. E quem está falando, quem está enunciando essa teoria, o Quincas Borba, é um homem rico, né? É um homem que herdou a fortuna de um tio, é um proprietário de terras, é um proprietário de escravos. No livro Memórias Póstumas, ele compartilha essa teoria com o Brás Cubas, que é um herdeiro dessa elite fundiária, escravocrata brasileira. E aqui nós temos o Rubião, no Quincas Borba, que está aprendendo essa filosofia e depois vai ficar rico também. Ou seja, a perspectiva, o ponto de vista, não é quem está enunciando e quem está criando e quem está reverberando essa filosofia do humanitismo, são membros da elite brasileira do século XIX, senhores de terras e de escravos. Ora, na boca dessas pessoas, o humanitismo se torna uma teoria do egoísmo e da indiferença. Da indiferença com os escravos, da indiferença com os pobres, da indiferença com os excluídos, como a dizer, eu sou o vencedor, eles são os vencidos. Eu, ao vencedor, as batatas. Então eu tenho as minhas batatas. Se eles não têm, que pena, né? Que pena. É humanitas. Eles que lutem, né? O Machado, se estivesse vivo hoje, repetiria. Eles que lutem pela sobrevivência, mas que não peguem as minhas batatas. Ou seja, na boca desses membros da elite brasileira, o humanitismo se torna uma aberta defesa dos privilégios de classe, né? E da posição social desses proprietários, como se fosse algo natural, normal, inquestionável. Quem é que vai se revoltar contra uma coisa que é natural, né? Ou seja, já estamos vendo aí que o Machado, ele está nos pregando uma peça, né? Se a gente leva o humanitismo a sério, a gente cai do cavalo. Porque ao colocar, né, membros da elite brasileira enunciando essa filosofia, que no fundo é só uma forma de justificar os seus privilégios, ele está mostrando uma convivência muito estranha e que de certa forma marca a nossa história brasileira do século XIX entre uma elite onde estão Brás Cubas, onde está o Rubião, estará o Rubião daqui a pouco, onde está o Quincas Borba, enfim, todos os personagens da segunda fase machadiana, os protagonistas da fase realista, são esses membros da elite que têm pretensões civilizatórias, né, esclarecidas, iluminadas, porque falam em filosofia, não é? Porque conhecem as principais teorias filosóficas que corriam na Europa no século XIX, as ideias liberais. Só que essa elite e essas ideias, elas estão colocadas contra um pano de fundo que é escravocrata, que é o mais atrasado possível, que é o mais brutal possível. Então o Machado mostra isso de forma irônica, né, debochada, como é o seu costume, essa convivência algo bizarra entre uma elite que se pretende esclarecida, moderna, intelectual e
as práticas mais atrasadas da nossa sociedade, né? Então, é como se as ideias que vêm da Europa, quando são absorvidas aqui, elas imediatamente perdem o seu contexto. Elas perdem o sentido e aí elas são torcidas, elas são distorcidas, elas são pervertidas, corrompidas, modificadas, perdem a sua essência. É aquilo que um grande crítico do Machado de Assis, um dos maiores estudiosos do Machado de Assis, que é o Roberto Schwartz, chamou certa vez de as ideias fora do lugar, né? Então, a existência brasileira do século XIX, tão bem percebida pela inteligência aguda do Machado de Assis, mostrava essa inadequação entre as ideias e as ideias filosóficas, as correntes de pensamento europeias, quando introduzidas no Brasil, neste país periférico, atrasado e fora, digamos assim, da ordem moderna, do trabalho e tal. Não era um país que ainda tivesse feito uma revolução burguesa. Isso aqui no Brasil, essas ideias eram lidas em sentido impróprio. Eram, portanto, pervertidas. E o humanitismo também nos mostra isso, né? Então vamos lá. Quincas Borba enuncia e explica e pontifica a respeito dessa teoria para o Rubião. E logo depois ele morre, já completamente ensandecido, achando que era Santo Agostinho e tal, né? Então ele morre doido e ele deixa toda a sua fortuna para o Rubião. Rubião se torna então o seu herdeiro universal. Ele vai herdar todos os bens, todas as riquezas, mas não só. Ele herda também o cachorro, né? O cachorro de estimação, fiel companheiro de Quincas Borba, e que se chamava também Quincas Borba. O cachorro tem o nome do dono. O que é possível ser explicado de duas formas. Uma explicação, como diz o próprio Quincas, filósofo, é uma explicação filosófica. Se todos somos humanitas, se todos viemos e voltaremos da mesma substância, da mesma matéria, um cachorro e um homem podem ter o mesmo nome. Para o humanitismo isso não é absurdo. Mas há uma outra explicação, e essa é um pouco menos nobre, mais associada à vaidade do Quincas Borba. Porque ele achava que colocando o nome no cachorro, se o cachorro sobrevivesse a ele, né, se ele morresse antes e o cachorro permanecesse vivo, o seu nome ainda seria lembrado, sua filosofia ainda seria lembrada, de modo que ele não seria esquecido logo após a sua morte. E o Quincas Borba, então, o cachorro Quincas Borba, vai para os cuidados de Rubião, que tem que cuidar do cachorro, é a condição para que ele receba a herança. Mas não é só isso que ele herda, não é só terras, bens, dinheiro, escravos e um cachorro. Ele também herda a semente da loucura, porque o Rubião também vai enlouquecer ao longo da narrativa e termina louco. Então é como se esse grão de loucura, de devaneio, de desvario, já estivesse também como um legado, como uma herança que o Rubião vai absorver e vai desenvolver ao longo da sua história. Mas tem uma coisa que o Rubião não herdou: a compreensão da filosofia humanitista. Essa ideia da luta pela sobrevivência, da existência de fracos e fortes, né? Da existência de vencidos e vencedores, na eterna disputa pelo saco de batatas, ou seja, pelos privilégios, isso o Rubião parece não ter entendido muito bem. Isso ele não herdou. E a sua história, que é uma história trágica, né? Uma história bastante triste, um final extremamente melancólico, é o atestado de que ele não compreendeu o humanitismo. Na verdade, a sua história é justamente um exemplo do humanitismo, na qual ele será não o vencedor, mas sim o vencido, o derrotado. Porque o que acontece? Ele, quando se torna rico, né, quando se torna herdeiro, ele resolve sair de Barbacena, Minas Gerais, e ir para a corte, ir para o Rio de Janeiro, onde ele poderá ter uma vida de luxos, né, onde ele poderá gastar todo o seu dinheiro numa grande cidade, né, no Rio de Janeiro. E aí ele vai para o Rio. E é um ponto interessante aqui que eu acho que vale a pena a gente levantar. Brás Cubas, lá atrás, o Brás Cubas, ele nunca trabalhou. Ele mesmo diz, quando terminam as suas memórias póstumas, ele diz que coube a ele a boa fortuna de nunca comprar o pão com o suor do seu rosto. E ele se orgulha disso. Então ele nunca trabalhou, ele sempre foi sustentado pelo dinheiro da sua família. Quincas Borba também nunca trabalhou para amealhar tanto dinheiro. Ele herdou do tio, caiu do céu essa fortuna. Ele era um mendigo, né, e de repente se tornou rico. O Rubião também. O Rubião era um professor, mas era uma pessoa humilde, uma pessoa pobre. De repente se torna um milionário, como ele vai ser no Rio de Janeiro, ele vai ser conhecido como o ricaço de Minas. Ora, nenhum desses personagens enriqueceu à custa do trabalho. Todos à custa de herança, do dinheiro dos outros e do trabalho dos outros, especialmente o trabalho de mão de obra escrava. A gente pode perguntar, peraí, cadê a luta pela sobrevivência? Cadê o mérito? Né? Cadê a luta entre vencedores, vencidos? Cadê?
Cadê a luta pela sobrevivência se o seu dinheiro foi herdado e você não mexeu um dedo para conquistá-lo? Percebe como já há aí um furo tremendo nessa teoria humanitista? Afinal, o Machado está nos mostrando na sua ficção realista que o trabalho não dá riqueza a ninguém. O esforço, a luta pelo pão e pela sobrevivência não torna ninguém rico, mas sim a herança e o aproveitamento das riquezas e do trabalho de outra pessoa, de outras pessoas, né? Então já há um furo aí bastante sério na filosofia humanitista quando a gente vê o desenrolar desses personagens, né? E a visão que o Machado tem de trabalho e riqueza. Agora, o Rubião, então, rico, montado na grana, ele resolve ir para o Rio. E na viagem de trem que ele faz, ele conhece um casal que entra numa estação, senta-se diante dele e eles começam a conversar durante o percurso. Cristiano Palha e Sofia. E o Cristiano Palha e a Sofia, como a gente já percebe desde o início, são dois aproveitadores, né? Ambiciosos, inescrupulosos, não tem lá muita ética, querem subir na vida. O Palha, né, um homem muito esperto, muito ardiloso, e a Sofia, uma mulher muito bela, muito atraente, mais uma daquelas figuras enigmáticas da ficção machadiana, né? O Machado é mestre em criar essas personagens femininas que a gente nunca consegue entender muito bem, né? Há sempre alguma coisa de irredutível nelas, alguma coisa que nunca se explica. É o caso de Capitu, Virgília, né? Tantas outras personagens femininas incríveis que o nosso Machado criou. A Sofia está nessa galeria, né? O Palha é um homem extremamente vaidoso, além de tudo, muito vaidoso, e vamos descobrir ao longo do livro que uma das expressões da sua vaidade, do seu narcisismo, era ostentar a sua esposa, que era realmente muito bonita, muito atraente. Ele gostava de mostrar a esposa, ele gostava de saber que a esposa era desejada por outros homens, ele gostava que a esposa usasse decotes, enfim, mostrasse os braços. Isso alimentava o seu próprio ego, né? Ou seja, de certa forma, já está colocado aí que o Palha trata a mulher como objeto, né? Uma coisa que ele exibe. E, aliás, é assim que ele vai tratar o Rubião também. Então, essa redução do ser humano à categoria de coisa, de objeto, ou seja, esse percurso de coisificação dos seres é um dos temas centrais do Quincas Borba, certamente. Né? Ou seja, ali nós já vemos que alguma coisa vai dar errado, porque o Cristiano Palha e a Sofia, conversando com o Rubião, percebe que ele é um tolo, ele é um caipira, e ele dá com a língua nos dentes, ele conta tudo, ele conta que um amigo muito generoso lhe deixou uma herança, que ele está indo para o Rio, cuidar do inventário. E ali o casal, Cristiano e Sofia, percebem, pô, tá aqui, ó. Tá aqui uma presa fácil, uma presa perfeita para que a gente enriqueça, para que a gente possa tirar dele tudo que a gente quiser. Então, percebem nesse caipira, ingênuo, né, bobo Rubião, uma fonte de riquezas. E é isso que vai acontecer mesmo. Eles se fazem de amigos do Rubião, convidam o Rubião para jantar, e ali no Rio, quando o Rubião não está no Rio, eles começam a criar uma rede de amizade. Eles se tornam próximos, Rubião frequenta a casa do casal, Rubião se torna sócio do Palha, lhe empresta dinheiro, e ao mesmo tempo que ele se aproxima do casal, ele também, o Rubião, vai conhecer outras pessoas que também vão conviver com ele, que vamos chamar de amigos, mas amigos entre muitas aspas, né? Porque todas as pessoas no Rio se relacionam com o Rubião com algum interesse, querendo extrair dele algum tipo de benefício. Nunca são relações sinceras. É o caso do Freitas, que é um bajulador do Rubião, é o caso do Camacho, que é um político medíocre, absolutamente superficial, que também se envolve com a imprensa, funda o jornal Atalaia e tira dinheiro do Rubião, alimentando, também jogando com as ambições políticas e com a vaidade do Rubião. Carlos Maria, que é um rapaz muito bonito, muito narcisista, vaidoso, no limite extremamente arrogante, né? Muito arrogante, que também está sempre ali jantando e bebendo e fumando na casa do Rubião. Dona Tonica, filha do Major Siqueira, que ele vai conhecer na casa de Sofia, que é uma mulher já da casa dos seus 30 e poucos anos, que nunca se casou, já está passando da idade de casar, está com medo de ficar solteira pro resto da vida. Quando ela conhece o Rubião, ela vê ali um partido, um bom partido, uma possibilidade de casamento, que não vai se concretizar, claro. Ou seja, todas essas pessoas que vão se cercando do Rubião
têm um interesse, querem tirar dele algum proveito. Né? Ou seja, a sociedade do Rio de Janeiro, esse Rio do Segundo Reinado, né, da segunda metade do século XIX, que o Machado conheceu também, é o reinado das aparências, das máscaras, dos interesses. E o Rubião não entende. O Rubião não percebe que ali, né, nada do que parece é. Nada do as ações das pessoas nunca são puras, elas são sempre revestidas por interesses e o Rubião, na sua ingenuidade, não percebe. Por isso ele vai cair na armadilha de todos esses aproveitadores. Só que há um complicador aí. Rubião se torna próximo ao casal Palha, amigo de Cristiano, e ele se apaixona pela Sofia. Ele se vê encantadíssimo pela Sofia. E num dado momento, numa passagem importante do romance, o Rubião não se aguenta e ele se declara para Sofia. Ele a leva para um jardim, afastado de outras pessoas, os dois sozinhos, e o Rubião então pede a Sofia que olhe para o céu, que veja a constelação do Cruzeiro do Sul e que todas as noites, às 10 horas em ponto, que ele olharia para a constelação, que ela olhasse também para a constelação, porque assim, os dois ao mesmo tempo, olhando para as estrelas, as almas de ambos estariam conectadas, os corações estariam ligados. É uma cantada bem barata, né? E uma cantada que não funciona, porque a Sofia fica incomodada com esse desplante do Rubião, né? Ele avança o sinal. Ele tenta flertar com uma mulher casada, e casada com seu amigo e sócio, né, o Cristiano. Então a Sofia fica incomodada com essa declaração de amor que o Rubião lhe faz. E naquela mesma noite, ela abre o jogo com o marido. Ela chega pro Cristiano e fala, olha, um dos convidados da sua festa me falou isso, isso e aquilo, né? Declarou um interesse amoroso em mim. E ele pergunta quem é, e ela fala que foi o Rubião. E que, portanto, é preciso romper relações com o Rubião. Né? Ele não pode mais ser convidado para os jantares naquela casa, não pega bem. A situação é extremamente desconfortável. Né? Ele tentou seduzir a Sofia, uma mulher casada, na própria casa do casal. E o Palha diz assim, não, nós não podemos romper relações com o Rubião. Nós não podemos, porque eu devo muito dinheiro a ele e nós temos negócios. Ou seja, o interesse financeiro fala mais alto. E ele, o próprio Palha, de certa forma, instrui a Sofia para que mantenha o Rubião ali na aba dos dois, né? Que use da sua sedução, da sua beleza, do seu charme, para manter o Rubião preso aos dois e para que assim ele pudesse tirar cada vez mais dinheiro, enriquecer cada vez mais com a grana do pobre Rubião. Né? Então a gente percebe, talvez o leitor mais ingênuo, e o Machado detesta o leitor ingênuo. O Machado acaba, né, arruína com o leitor ingênuo. Você podia pensar assim, pô, a Sofia é uma esposa fiel, né? Ela poderia não ter contado nada para o marido, mas ela foi lá e falou o que houve, a declaração de amor do Rubião e tal. Mas daí a gente não poderia concluir que a Sofia é uma esposa fiel. Porque no Machado de Assis, no Machado realista, isso é importante que você lembre, não há nada de absoluto. Nenhum valor na obra do Machado é absoluto, no sentido de que nada é intocável. Tudo é relativo. Relativo ao momento, relativo à ocasião, relativo à circunstância, relativo ao interesse. Tudo muda, nada permanece absoluto. E é o caso da fidelidade da Sofia, porque em outro momento do livro, ela também vai se sentir atraída por um outro homem, que é o Carlos Maria. E o Carlos Maria também vai flertar com ela. E ela não vai contar nada pro marido, ela vai guardar para ela, porque ela se interessa pelo Carlos Maria, ela se sente atraída por ele. Então, quando surge um clima entre Carlos Maria e ela não fala nada, fica calada. E depois descobrimos, aliás, nós leitores, meio no jogo do Machado, a gente acaba acreditando por alguns instantes que Sofia e Carlos Maria são amantes, que eles têm um caso. Depois vamos descobrir que não. E que, na verdade, o Carlos Maria está interessado na prima da Sofia, Maria Benedita, com quem ele vai se casar. E quando o Carlos Maria se casa com a Maria Benedita, a Sofia fica mordida de raiva, de inveja, de ressentimento, porque ela desejava aquele homem. Então, o sentimento adúltero que brota nela pelo Carlos Maria, ela não confessa. Agora, quando o Rubião avança o sinal com ela, ela vai lá e conta para o marido. Então a fidelidade dela não é absoluta, não é inquestionável, mas é relativa às circunstâncias. Né? Num momento ela fala, no outro ela cala. No momento ela despreza o Rubião, no outro ela sonha com a possibilidade de ter um caso com o belo Carlos Maria. Né? Então aí a gente vai vendo que o Rubião, depois de
perceber que o amor dele pela Sofia não é correspondido, né? Ela obviamente não se interessa por ele, não quer nada com ele. O Rubião vai progressivamente enlouquecendo. E nós, leitores, acompanhamos esse seu processo, né, de perda assim, gradual da consciência e da razão. E esse enlouquecimento do Rubião ele fica muito claro no momento em que o Rubião começa a imaginar que ele é outra pessoa. Ele, numa espécie de esquizofrenia, né, de cisão esquizofrênica. Ele começa a imaginar que ele é Napoleão III. Primeiro ele manda fazer a barba e cortar o cabelo imitando Napoleão. E depois, num outro momento, que é uma cena importantíssima, ele vai até a casa da Sofia, a Sofia está saindo, ela está numa carruagem, indo para um compromisso. O Rubião entra na carruagem, fecha, né, manda o cocheiro seguir. A Sofia fica apavorada, manda o Rubião descer, e porque não pega bem uma mulher casada com um homem dentro de uma carruagem fechada, no meio da rua. Ela pede que ele desça, implora que ele saia dali. E ele começa a falar de coisas que não aconteceram, começa a falar de um passado amoroso que eles teriam tido e que nunca existiu, ou seja, ele já está delirando. E no auge do seu delírio, a Sofia fala, por favor, Rubião. E ele diz assim, não me chame de Napoleão, me chame de Luiz. Ou seja, ela fala, Rubião ele entende Napoleão. Em outro momento ele vai chamá-la de Eugênia, que era o nome da esposa, da imperatriz, né, esposa de Napoleão III. Então ele se imagina como um monarca francês. Curiosamente, ele não se imagina como Napoleão I, aquele Napoleão famoso, né, o primeiro. Ele se imagina como o sobrinho, o Napoleão III. Então é uma imitação, mas é uma imitação de terceira categoria, né? Nem é o grande Napoleão, o Corso, mas é o sobrinho, é o Napoleão III. Que é uma figura histórica interessante, porque o Napoleão III, ele se elege, ou Luiz Bonaparte, né? Também, por isso que essa coisa de Napoleão ou Luiz, ele se elege presidente da República na França. E algum tempo depois, ele reinstaura a monarquia. Ou seja, ele faz com que a França volte a ser monarquia durante o chamado Segundo Império. Então ele é alguém que conduz a França da República para a monarquia. Portanto, ele regressa a um estado que era anterior. É justamente esse episódio que leva o Marx a cunhar aquela famosa frase, retomando um pensamento do Hegel, né? O Marx diz, abordando essa jogada política do Napoleão III, do Luiz Bonaparte, que a história se repete, a primeira vez como tragédia e a segunda vez como farsa. Né? Ele estava tratando especialmente do Napoleão III. Então é curioso perceber porque no Quincas Borba, a história do Quincas Borba se passa no momento final. Embora o livro seja de 1891, a história se passa por volta da década de 1870. Ou seja, no momento em que o Império Brasileiro, a nossa monarquia, estava derretendo, estava em crise e estávamos no momento de transição para a República, né? Depois lá no golpe de 1889. Então é crise da monarquia e surgimento de movimentos e ideias republicanas no Brasil. Ou seja, estamos num caminho da monarquia para a república. E o Rubião se imagina como Napoleão III, que faz o caminho inverso da república para a monarquia. Então, ao se imaginar Napoleão III, o Machado nos mostra que, além de tudo, além do delírio motivado por essa frustração amorosa, o Rubião ele já não consegue sequer ler a realidade. Ou melhor, ele lê a história ao contrário. Ele lê a realidade brasileira de ponta cabeça, num percurso inverso, similar ao do Napoleão III, de um país republicano para um país monárquico, exatamente o oposto do que acontecia no Brasil. Né? Então, é o Rubião que já não consegue ler a realidade. Quando se comprova que ele está realmente doido, e nessa altura ele já foi depenado, porque ele já perdeu grande parte da fortuna, tá tudo nas mãos de Palha, que está milionário, construindo uma mansão para ele, para Sofia, com tudo que ele sugou do Rubião. O Rubião então é largado pelos amigos, desprezado pelas pessoas até então próximas, e é mandado para uma clínica, né, para um hospital, lá onde ele fica sozinho. Tanto que no momento ele pede para que o cachorro vá fazer companhia para ele, lá onde ele está internado. E quem vai tomar a atitude de ir buscar o cachorro é uma personagem muito curiosa, porque ela é uma exceção na obra. Ela é talvez a única personagem que olha para o Rubião com empatia de verdade e quer ajudá-lo de coração, que é a Dona Fernanda, né, uma amiga da Sofia. É ela que vai com a Sofia na casa do Rubião, que está toda emporcalhada, abandonada, empoeirada, já que ninguém mais liga para as coisas dele. Ela vai lá e ela pega o cão
e faz um carinho no cão, tanto que a Sofia fala, a senhora vai ficar cheia de pulgas, e a dona Fernanda não liga, porque elas têm uma sintonia com aquele cachorro, e também com o Rubião, mas sem nenhum interesse, sem querer nada em troca, até porque naquele momento o Rubião já estava pobre. Então é uma personagem interessante, porque ela representa uma compaixão real, né, uma compaixão de verdade. E em dado momento, já no final da narrativa, o Rubião foge do hospital onde ele estava internado, e ao lado do cachorro, seu fiel companheiro, e que de certa forma esse cachorro que o reconecta com o Quincas Borba, o seu discípulo, né? Perdão, o seu professor, né? O seu mestre, é uma espécie também de espírito vira-lata do Rubião, né? Como se fosse uma espécie de face provinciana, caipira, que ele nunca conseguiu abandonar, mesmo podre de rico, mesmo no Rio de Janeiro, né? Então quando ele volta para Barbacena, pobre e já doido, esquecido, abandonado, ele leva o cachorro consigo. E lá em Barbacena, em Minas, ele vai morrer. Abandonado, sozinho, repetindo ironicamente a frase: ao vencedor as batatas. Ou seja, a essência do humanitismo que ele não soube compreender, porque ele foi um derrotado. Né? Ele foi derrotado pelos mais espertos. E é interessante que no final, o narrador, no último capítulo, que é bárbaro, né? Um capítulo lindíssimo. Depois de narrar a morte do Rubião e, em seguida, a morte do cachorro, e lançando a dúvida que fica para o leitor se Quincas Borba, no título, se refere ao filósofo ou ao cachorro, jamais saberemos, o próprio narrador dá essa dupla possibilidade de leitura, ironizando o leitor. O narrador termina fazendo uma advertência para o leitor, dizendo que diante da morte do Rubião, nós poderíamos ou rir ou chorar. Né? Ou rir, porque a história é patética, né? É um caipira que vai para a cidade grande e perde tudo por conta da sua ingenuidade. Bem, isso aí é uma história que, inclusive, já foi contada em muitos filmes, em peças de teatro. É uma história meio convencional, cômica, né? Então você pode rir da tragédia daquele caipira estúpido e pouco inteligente. Você pode chorar também, porque o final é melancólico, ele termina sozinho, abandonado, né? Agora, é indiferente, segundo o narrador, porque as estrelas do cruzeiro, aquele cruzeiro que a bela Sofia se recusou a olhar, elas estão tão altas que elas já não conseguem distinguir as dores ou as alegrias dos seres humanos. Elas já não conseguem discernir entre os risos e as lágrimas. Ou seja, o narrador termina o livro reafirmando um princípio humanitista, que é o princípio da indiferença. A natureza é indiferente ao sofrimento humano. A natureza, na visão humanitista, ela não está nem aí se você é um vencido ou um vencedor. Ela não está nem aí se você termina a sua história chorando, abandonado, ou rindo contente. Quem termina rindo é o Palha e a Sofia, porque terminam ricos. O outro termina pobre, numa praça pública, doido. Mas o cruzeiro está alto demais. Né? Então essa reafirmação da indiferença com o destino humano se conecta, obviamente, com o princípio humanitista que tinha sido levantado pelo Quincas Borba logo no início da obra. Bem, o que eu tentei te mostrar aqui é que este livro é muito bem construído. Né? É um livro que se amarra, é um livro gostoso de ler. Em relação a outros livros do Machado, da fase realista, é um livro que tem uma diferença, porque ele é narrado em terceira pessoa, então ele tem uma estrutura um pouco mais disciplinada, mais objetiva, porque não é um narrador-personagem, como em Dom Casmurro ou em Memórias Póstumas. Então acho que em relação a outros livros do Machado, é um livro de leitura um pouco mais tranquila, por conta desse narrador mais distanciado, mas é um livro que levanta muitas questões, né? Muitas questões que eu acho que até hoje a gente pensa, porque o Machado continua nos provocando. Espero que a aula tenha sido útil, espero que possa ter iluminado e aclarado alguns pontos aí centrais sobre o livro, e a gente se vê num próximo vídeo, num próximo encontro, falando de mais alguma obra abordada num vestibular importante. Tchau, tchau!